Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Elas Investem. Um tema que eu amo falar. Eu sou Paulo Elker, leiloeira oficial e embaixadora do ecossistema Inera. E aqui é um espaço para mulheres, mulheres que querem construir seu patrimônio, querem construir sua liberdade. Porque falar em investir vai muito além de dinheiro. Falar em investir, nós estamos falando de autonomia, de liberdade, de consciência e de mudança de vida. Então, esse espaço nós vamos estar trazendo especialistas, mulheres com histórias reais, para que você possa entender na íntegra como mudar a sua vida. E se você quiser participar da nossa comunidade gratuita, é só clicar no link aqui abaixo, para que você possa interagir com os nossos conteúdos e fazer parte de todo esse movimento. E hoje eu estou aqui, gente, com uma pessoa fabulosa. Eu até brinquei antes da gente entrar, que nós vamos ficar sabendo dos detalhes da vida uma da outra aqui nesse podcast, porque a gente, apesar de ser muito amigas, nós somos mulheres empresárias e mulheres que estão sempre ocupadas, fazendo seu projeto, a sua missão. Fabiana Condo, ela é especialista em energia, então nós vamos adentrar esse mundo invisível para falar da sua prosperidade, não é, Fabi? Sim, Paulinha, meu amor, que delícia ser convidada para esse programa maravilhoso, em que as mulheres estão fazendo esse movimento gigante, maravilhoso, né, da abundância, da prosperidade, e eu falando de energia e de dinheiro. Ah, não é maravilhoso? Maravilhoso! Me fala aí, você pode até deixar nos comentários, você gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Porque tem gente que não gosta, você acredita? Então já vamos começar a entrar em um fato muito importante. Sim. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu. Muito! Declarar que você gosta de dinheiro ainda é um tabu. Você sente isso? Porque Sinto. quando eu falo, às vezes eu tô na live e falo assim, gente, eu gosto de dinheiro. Eu falo de dinheiro, meu corpo começa a ficar feliz. As pessoas, elas saem da live. Porque eu vejo assim, que é quando elas entendem que dinheiro é aquele papel, dinheiro é aquele, dinheiro é aquele instrumento que só serve para comprar, comprar e comprar. E nós estamos aqui para desmistificar tudo isso. Nossa, é fabuloso isso, porque é exatamente isso, as crenças, né? E quando a gente fala, eu gosto de dinheiro, sinta em você o que isso traz. Uhum. Que eu sempre falo, sentiu algo ruim, uma rejeição, pode parar. Tem que ficar aqui. Porque provavelmente essa energia de rejeição ao dinheiro é o que está bloqueando a sua finança. E que não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tudo tem a ver com energia. E é lindo. Então, assim, para essa especialista em energia, Fábio, dinheiro é uma energia? Toda energia. Dinheiro é uma energia. Tá, e fala como você olha o dinheiro como uma energia. O que significa isso? Então, eu pergunto, o que significa dinheiro para você? Porque às vezes a pessoa tá olhando para o dinheiro e ela tá olhando o dinheiro como um peso. Aí entra as crenças, né? Peso. Para mim, não. Dinheiro, energia é criação, é alegria, é possibilidades. Ela é uma energia de leveza. Ela não tem que vir com peso. E aí a gente volta com o que você estava falando antes, né? Você ser essa energia. Como que é o que você está trabalhando e lidando com o dinheiro? Por exemplo, o dinheiro tem que fazer parte do seu dia a dia na sua casa. Ele tem que Como ser seria na prática ele por fazer exemplo, parte na sua né? casa? Eu vou falar energeticamente para as pessoas poderem entender. Então você está se relacionando, você vai se relacionar energeticamente com o dinheiro. E você vai ser um convite para o dinheiro. Quando você toca o dinheiro, como que você toca? Tem gente que toca e é sujo, não quero. Entende? Esse relacionamento energético ele já tem que começar no seu dia a dia. Tem gente que fala, vou cheirar dinheiro. Nossa, que sujo. Não. Escutava falar, né? Dinheiro é sujo, Exato, né? Mas é o papel. é o papel. Mas aí que tá. Como que você pode ser o convite para o dinheiro chegar até a sua casa? Se você fosse um convidado, como você gostaria de ser recebido? Ai, eu gostaria que as portas já tivessem abertas, que tivesse um cheiro agradável, um ambiente gostoso, aconchegante, confortável, bonito, limpo. Limpo, que você chegue, a pessoa, né, já recebe você. Quantas pessoas recebem o dinheiro e ignoram? Uhum.
Esse é o relacionamento energético que a gente tem que ter no dia a dia com o dinheiro. Sabe o que eu acho interessante? Que é muito importante que as pessoas, elas acreditam, né? E se você, mulher, acredita nisso, vai limpando toda essa energia a respeito do dinheiro. Acredita que o dinheiro é aquilo que se compra. E não vai para a sensação energética, né? De como você olha para sua casa, para o seu ambiente, para o seu carro, para a sua relação e guarda essa sensação. Porque se eu tenho aqui um copo de água, esse copo foi comprado, mas qual é a sensação de tomar água nesse copo? Qual é a sensação de estar nessa cadeira? Então, tudo isso envolve dinheiro. Tudo. Mas o mais importante é a sensação que eu tenho a respeito disso. Exato. Que nós levamos para a abundância, que nós levamos para o ser, né? De como se relacionar com esse dinheiro. E quando essa relação ela é negativa, você acredita que venha de traumas, de crenças limitantes? Como é isso para você? Sim, sim, completamente. Porque daí vem os padrões que eu digo assim, de relacionamento pai e mãe, o que ouviu, então crenças instaladas de pai e mãe, como eles se comportavam com dinheiro, tem tudo isso. Traumas também no sentido de falência, às vezes, né? A pessoa, ela perde, tem um prejuízo muito grande, daí às vezes ela desiste de tentar de novo, sabe? Então tudo isso, ele tem um bloqueio, tem que ser limpo também. Né? Na realidade, a gente tem que trabalhar, porque a grande maioria da população, né, Paulinha, você que está aqui, mulher ainda, né? Nós mulheres, agora que nós estamos lidando com esse mercado, mas por muito tempo a gente ficou escondida. Sim. E aí, como que nós vamos mudar o nosso pensamento para começar a lidar com o dinheiro? Como nós podemos mudar nosso pensamento? Por exemplo, eu acredito que você é assim também. Hoje eu gosto de falar de negócios, hoje eu gosto de estar com pessoas que, né, eu tenho clientes empresários, eu gosto de saber sobre isso. A mentalidade tem que mudar também. Mudando a mentalidade, muda o comportamento. Exato. E o que acontece é que muito tempo atrás, não tão muito, mas assim, o mundo masculino, o mundo dos negócios, foi estipulado que seria um mundo masculino, né? Então, o que acontece? A energia daquele mundo se tornou uma energia masculina, o que fez as mulheres ter um certo receio, um certo medo, de adentrar nesse mundo. Então, hoje nós estamos rompendo essas barreiras, entrando para o mundo dos negócios, liderando o mundo dos negócios. E sabe, Fábio, que esse movimento ele está crescendo assim, é impossível parar esse movimento, né? Quando eu falo isso, é porque as mulheres elas estão se atentando a liderar o seu próprio dinheiro. Porque quando a gente tem a nossa autoestima curada, quando nós temos os nossos traumas, as nossas crenças curadas, o que acontece? Nós conseguimos, além de curar outras mulheres, inspirar outras mulheres e fazer com que elas possam liderar mais movimentos e liderar o seu dinheiro. Eu falo isso porque eu quero chegar a perguntar para você. Quando as mulheres escutam dentro de casa dinheiro não é para você, ou você tem que casar com um homem que tenha dinheiro porque vai te dar uma boa condição, sei lá, a gente escuta de tudo nessa vida, né? E muitas mulheres escutaram isso. Quando tem esse tipo de palavras e crenças que acabam entrando na mente dessa mulher, faz com que ela não seja dona do seu próprio dinheiro. Então, como melhorar essa forma de pensar para melhorar o seu comportamento, para então elas se tornarem autônomas do seu dinheiro? Então, agora você chegou num ponto importante, Paulinha, que você perguntou antes, né? Feridas emocionais, traumas, crenças limitantes, né? A gente tem que olhar para isso, tem que liberar, não adianta, porque a gente vem com todo esse processo que nós não podíamos, e a gente acredita que não ainda, né? Depois disso, que você mudar a sua mentalidade, você vai mudar o teu comportamento e a sensação. Como que eu me sinto com isso? Só que muitas vezes, eu digo por mim, a gente vai aprendendo na vida mesmo, né? Porque, como você falou, nós antigamente não tínhamos posse do nosso dinheiro. Então, pessoas que a gente achava como marido, companheiro, como que fala? Assessores de investimentos, eles são melhores do que você. Mentira, mentira. Nossa, você tocou em algo muito importante. Quando acha que é melhor, não é um tema de inferioridade? Porque Onde você elas não tem
Onde que ela acha que é menor? Capacidade menor. E aí a gente vai percebendo que quem tem que lidar e quem tem que saber lidar com o seu dinheiro é você. Você aprende isso, e agora abrindo assim, né? A gente já conversou, eu falei assim, eu perdi muito dinheiro. Porque eu permiti que pessoas cuidassem do meu dinheiro. Isso foi um aprendizado de vida. É o que eu falo hoje, eu falo, não, eu tenho que aprender. É difícil aprender, estudar sobre isso? É para nós que não tivemos. Mas se a gente começar a fazer isso aos poucos, e nós vamos sentindo essa energia que a gente está falando de capacidade, de possibilidade, que a gente pode, né? Que a gente começa a entender. Então, eu digo que esse movimento que você está fazendo, né, Paulinha, é muito incrível para nós mulheres, porque a gente começa a de verdade sentir, que é o que a gente fala, o ser feminino que também tem habilidades que antes só os homens podiam. E sabe o que eu vejo? Que muitas vezes não começa, não é falta de capacidade. Todos nós temos capacidade, mas é falta de confiança. E nesse mundo energético, como que essa mulher restaura a confiança nela, para depois restaurar a confiança em ela investir e cuidar do seu próprio dinheiro, energeticamente? Então, eu continuo falando que a gente não muda muito, mas a gente tem que mudar o padrão vibratório. Se eu tô lidando com escassez, né? Eu digo, energeticamente, vamos lá, eu antigamente achava que era abundante. Como assim? Eu Achava que era Eu abundante. achava que era abundante, tá? Tudo bem, eu gosto de, né? Até começar a perceber, como você falou, locais. A gente começa a ver locais, energeticamente, vamos falar, sem mentalidade, sem nada disso. Então, uma coisa que eu comecei a perceber são locais. Eu até peço para as minhas clientes, para as pessoas, vá num local luxuoso, requintado, e veja como você se sente. Não precisa comprar nada, só entra e fica. Para ver se é extremamente desconfortável ou se tá tudo bem para você. Porque isso é Um teste até energético. é um teste energético. Juro que é um teste energético. Vai e fica. Porque você vai começar a perceber os seus pontos de vista também. Vai começar a pipocar um monte de coisa na sua cabeça. Ah, esse lugar não é para mim, isso aqui é muito caro. Perceba. Começa a identificar a sua autoimagem, né? Autoimagem, crença. Então, as pessoas acham que é besteira. Entrar num lugar para jantar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Vai num lugar, né? Para você se sentir nesses locais. Por exemplo, um almoço, um jantar num lugar que talvez você não entraria. E você vai começar a ver os pontos de vista. É muito interessante. Parece bobo, né, Fábio? Mas rompe muitas barreiras. Rompe. Porque é um diálogo interno de você, sabe? Às vezes entrar em um local que você ainda não entrou, que você sonharia entrar e tá entrando ali, pode sentir vergonha, que alguém está olhando para você, inferioridade, pode falar, isso não é para mim, pode se sentir incomodada. Eu já tive, assim, várias mulheres que elas deixaram de ir em algum local que falavam assim, ai, que elas lá são metidas, são arrogantes, Você começa a delegar o seu padrão de crença pro outro, né? Ah, o outro tá me tratando mal. Enquanto que uma mulher curada é aquela que se posiciona, ela está em qualquer lugar, de qualquer forma, porque ela não importa o jeito que ela está, né? Então, esse é um teste, assim, fantástico. Parece bobo, mas não é, né? Parece bobo, é fantástico. E aí, como você percebeu e falou, às vezes a gente vai sentir a nossa inferioridade, se sentindo inferior. Nós vamos lidar internamente sozinhas com o nosso ser ali dentro. E é muito interessante porque a gente acha que energia é besteira, né? Nossa, verdade. Mas pensa, você... Porque não vê, né? Não vê, mas pensa, você entrar num lugar e começar a trazer tudo à tona, todas as suas feridas, todos os seus padrões de comportamento. Lixo emocional. Nossa, é interessantíssimo. E aí eu te conto uma vez que eu estava passando na frente de um carro. Eu não sou boa de marca, mas eu sabia que era um carro importado, Porsche, Ferrari, sei lá, tudo Ai, igual. adoro. Então, Adoro. Hoje também eu não posso ver nenhum que eu possa falar. Mas nesse momento eu estava passando na frente do carro, assim, só passando. Eu senti que eu me afastei do carro. E aquilo, eu falei, que interessante, mas por que eu tô afastando do carro? Como se tivesse medo, algo assim, né? É o que eu falo da rejeição, da energia. E aí eu parei na frente do carro, fiquei olhando aquele carro e falei, o que tem aqui que eu não posso encostar nesse carro? Aí por isso que eu tô falando, veio um monte de crença.
Um monte de julgamento. Como que uma pessoa pode comprar um carro desse com o planeta morrendo de fome? Sabe, essas crianças? Eu falava, gente, mas se a pessoa tem um carro desse, ele tem uma empresa, tem um carro, ele pode ajudar. Qual que é a dificuldade? Ressignifiquei na hora e hoje eu não posso ver um carro importado. Eu nem entendo, mas eu não passo longe, não. Eu já passo Agora já passando a quer. já passo, vou passando a mão. E engraçado que você está falando uma coisa energética que está vindo para eu falar aqui, que tem muitas pessoas também que não acessam o dinheiro e a finança e desbloqueia isso pela família, pelos amigos, tá? E aí o que que acontece? Eu não posso mostrar que eu tenho, porque se eu mostrar que eu tenho, a pessoa vai se sentir também inferiorizada, então eu me diminuo, eu não acesso, eu não me permito. Eu vejo muito isso, muito, O muito, pior muito. disso é que às vezes não está num processo de consciência, né? Tá num processo Uhum. lá interno que não percebe que acaba se tornando um robô, acaba se sabotando para que não tenha aquilo, simplesmente para não ser mais que alguém da família, para não Exato. ter mais que alguém da sua roda, do seu pertencer, né? Exato, Paulinha. E assim, é uma coisa bem interessante, porque eu já tive clientes que queriam comprar o carro e Ah. queriam esconder do Meu vizinho. Deus do céu! E essas coisinhas que parecem, né, a parte da energia. Por isso que a gente fala em se tornar primeiro energia, se tornar próspero. As pessoas às vezes estão falando, Fá, mas eu não tenho nada na conta. Tá tudo bem? Primeiro você tem que, como você falou, né, Tem que Paulinha? ter uma conta Tem energética, que né? ter a conta energética. Primeiro você tem que se sentir o ser milionário, bilionário, trilhardário, para depois ter. Como que você vai ter se você não se sente? Isso é uma coisinha tão pequenininha, é o padrão vibratório. Você precisa ser essa energia da riqueza, da prosperidade, abundância. Você precisa se sentir merecedor e se permitir a ter tudo Sim. isso. Ô, Fábio, mas olhando para tudo isso, eu entendo que é uma jornada. É uma jornada, né? Nós estávamos falando do ser, do ter, é uma jornada de consciência, é um caminho de volta para casa, né? Que a gente estava comentando, um caminho para você. Só que nesse caminho, o que acontece? As mulheres elas foram ensinadas a se doar, elas foram ensinadas a cuidar, a proteger, elas foram ensinadas depois a trabalhar, principalmente depois da Revolução Industrial a trabalhar muito, ela entendeu que ela é multitarefas, então aquilo ficou dentro dela. Como fazer uma jornada com essas mulheres hoje multitarefas, 101% ocupadas, se ela precisa de um tempo para perceber que se ela pode estar perto de um carro ou não, se ela pode estar em um ambiente melhor ou não, porque isso requer uma quietude, né? Isso requer você olhar para você, para esse caminho. Porque enquanto você não faz essa jornada, como que você vai entender que você pode e que depois você começa o caminho dos investimentos? Ai, é a jornada. Como você falou, né? O Paulinha te conhecia há muito tempo atrás. Você conhece um pouco da minha jornada. É uma jornada longa, que eu acho que não tem fim, para falar bem a verdade, porque quanto mais você se permite parar um pouco e olhar para você, né? Você falou uma coisa muito importante. Nós, mulheres, fomos educadas e programadas a servir aos outros. Então, cuidar está na nossa programação, né? E abdicar de nós, porque a gente acha errado isso. Como que eu vou olhar para mim se eu preciso olhar para tanta gente? Só que o que a gente não entende é que enquanto a gente não olhar para nós, nós não somos potenciais, mulheres em potenciais, mulheres potenciais de amor, mulheres potenciais de liderança, mulheres potenciais de criar dinheiro mesmo, porque a gente tem muito poder de Nossa, criar dinheiro. O feminino, você sabe, né? Você vai escutar. Gente, o feminino empoderado, ele cria muito. fisiologicamente a mulher é multiplicadora, né? Então, A parte masculina é executora e a mulher é multiplicadora. Enquanto a humanidade não aceitar isso, ainda vamos ter problemas, principalmente em relacionamento. não, e aí a gente começa relacionamento, né? A gente vai para relacionamento aí, porque eu vejo que relacionamento, você tá sendo amada, vista, protegida e cuidada, a mulher vira uma.
Uma multiplicadora, assim. E isso é uma coisa triste que a gente vê as disputas em relacionamento, competição. Não é isso. Ô, Fábio, e o que você acha que na sua jornada, porque todas nós temos uma. Saiu do plano A e foi para o B, Tá. todo momento. O que você identifica na sua vida, na sua jornada, que tá levando você a alcançar mais dessa mulher abundante, dessa mulher próspera, dessa mulher curada energeticamente? Você me emocionou com essa pergunta. Você me emocionou porque, para mim, é Deus. É a energia mais abundante que tem no planeta, de muito amor. Ele que me guia todos os dias, ele que me mostra, ele que fala onde eu tô. É a crença que eu acho que a gente fala que é a crença cega, que a gente às vezes não entende. Eu sinto cuidado, eu sinto as pessoas como você. Você sempre foi a energia do amor, eu sempre olhei para você e sempre vi isso, sua dedicação. E eu vejo ele no meu trabalho, eu vejo ele me mostrando exatamente o que você está fazendo no teu processo, das mulheres terem abundância, né? Você no seu trabalho, eu no meu, para que a gente possa soltar, liberar isso, para que a gente possa ser potenciais, porque a mulher amando e sendo amada, ela é abundante. Então, enquanto a gente está olhando e não se permitindo voltar para nós, voltar para a fonte, que é amor, nosso amor primeiro, para que depois a gente possa ser tudo isso para o outro ser humano. Porque é como você falou, eu sou assim, você era muito assim, a gente não para. A nossa vida é insana, né? Até quando eu comecei a adoecer, o meu médico falou: é o teu momento, você tem 3 jornadas, Ah, diferente de um homem. isso que eu ia te perguntar. São dois pontos. Um é, então, muitas mulheres acham assim que precisa do outro para ser amada, que precisa do outro fazer algo para você entender que você é amada, que você é cuidada, que você é valorizada. E talvez esse dia não chegue, né? Porque você precisa se amar primeiro. E qual momento na tua vida que às vezes uma mulher não tenha toda essa rede de apoio, e qual momento para você esqueceu de tudo isso? Falou assim, não é ainda o meu trabalho, não é a minha jornada, não é o meu cansaço, não é multitarefas que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para Deus. Estava acontecendo algo na tua vida? Ou foi um despertar? Olha, na realidade, eu acho que ele que veio me buscar. Não foi bem eu que fui buscar Ele deixou as não. 99 ovelhas e foi atrás da um. Porque o que eu vi, eu tive que adoecer, né? Eu Uhum. tive que colapsar em todas as áreas, mental, fisicamente, financeiro, profissional, tudo. Mas eu sempre fui de muita oração, Paulinha. Então, assim, no meu momento de dor, eu fazia oração, eu chorava e pedia por Deus. Mas a gente não entende os movimentos dele, né? Porque a gente quer do nosso jeito. Então, Controle, né? eu na época, minha segunda formação, hoje eu sou terapeuta, mas a minha primeira é físio. Então, no meu chamado, ele veio me resgatar. E quando ele veio me resgatar, eu fui para o mundo das energias. E daí, dali para diante, tudo mudou. Hoje eu digo que Deus me deu um presente, que Ele me deu a minha própria essência, que sou eu, me deu o meu trabalho, me trouxe, né? Eu digo assim, pessoas na minha vida, trouxe o programa também. Então, é tudo Ele. A gente não entende os movimentos, mas eu precisei ficar em dor. Eu digo assim para as mulheres que estão nos vendo, a gente não precisa chegar nesse ponto. Uhum. Nós precisamos parar antes de chegar nesse fundo do poço. Por isso que eu falo que é tão importante, porque a gente acha egoísta olhar para nós. E não é. Porque daí você pensa, a gente acessa o amor, acessa a abundância, muda o pensamento. Eu não sou a Fabiana que eu era há 5 anos atrás. E não faz muito tempo, né? Eu estou mudando assim a cada ano que passa. E eu gostaria que as mulheres também pudessem olhar para tudo isso, para sentir e viver hoje o que a gente vive, né, Paulinho? Que eu vejo o teu processo também, essa leveza. Porque eu digo que lá atrás eu vivia um peso muito grande.
né? De responsabilidade, de ser perfeita, de ser mulher, de ser empresária, de ser tudo. E hoje eu não preciso ser nada disso. Hoje eu preciso ser eu, né? Eu não preciso, a gente não precisa mais provar para o outro. Que eu acho que esse que é o nosso grande ganho, porque você começa a ser você, verdadeiramente você. Para mim, essa é a maior riqueza. E daí nossa energia ela vai abrindo para as possibilidades, ela vai abrindo para os financeiros, ela vai trazendo pessoas, ela vai trazendo relacionamentos incríveis. E às vezes nesse caminho também a gente tem alguns testes para ver se você está pronta para aquilo que Deus está preparando. Nesses testes a gente tem que observar. A gente para, então, o que você falou, é uma mulher que já lidou com as suas próprias feridas, já se libertou, ela tem essa capacidade de observar os movimentos e escolher. É isso que eu, de verdade, isso vai funcionar para mim? Isso vai me acrescentar? Isso vai me trazer alegria de vida, riqueza, prosperidade? E aí a gente começa a fazer escolhas mais inteligentes, não por sobrevivência, mas escolhas de verdade com o nosso propósito de vida. Com a nossa essência, A né? nossa essência. Então, pensando nesse caminho de volta, nessa essência, o caminho de Deus, né? Cada um chama da forma que quiser, né? Mas essa grande energia que nos conduz e que nos leva ao maior amor do mundo, né? Que nos leva ao amor próprio, ao amor pelo outro, ao amor por tudo que você faz. Só que a mulher ela consegue fazer esse caminho às vezes pela dor e ela também pode olhar outras mulheres que já passaram por isso, eu, você e tantas outras que já passaram por N coisas e estão podendo abrir o caminho para você, né? Mas existe também essa mulher que fez essa jornada e que fazendo essa jornada ela consiga se reconhecer, conhecer a sua energia, conhecer quem ela é, o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deseja, o que ela não troca por nada. E assim pode reconhecer a própria energia dela. Eu falo isso por quê? Porque a partir desse momento é que essas mulheres vão poder entender, eu estou em um bom relacionamento ou não? Eu estou em um lugar que realmente condiz com aquilo que eu desejo ou não? Eu tenho aquilo que eu mereço ou não? Porque muitas mulheres, elas, por não se encontrarem, por não trazer essa energia do ser e a sua essência, elas acabam escorregando e caindo em grandes buracos. Buracos de um relacionamento tóxico, né? Buracos de se contentar com tão pouco. Aquela frase, né? Pouco com Deus é muito, detesto ela. Então, assim, já vou avisando. Então, essas mulheres que elas não entendem essa energia, elas percorrem esse buraco. É um buraco negro que às vezes elas não conseguem sair. Então, nós falamos de uma mulher com uma essência que foi para Deus, que é o que foi a sua história, o seu caminho. O meu também foi esse caminho. Mas também temos que falar dessa mulher que não conseguiu ainda esse acesso, às vezes por muita dor. Porque eu confesso que teve um momento da minha vida que eu fiquei revoltada com Deus. Revoltada. E eu falei, Deus não existe. Deus não olha para mim, né? Porque eu tava com tanta raiva, com tantos sentimentos ruins que eu não conseguia enxergar isso. Até que a minha filha me deu uma grande lição. Ela sonhou com alguém chegando na beira da cama dela e mandando uma mensagem. E ela falou assim, mãe, essa mensagem é para você. E eu falei, o que foi, né? Eu sonhei, né? E ela falou assim, o papai do céu... Ai, eu não quero chorar. Eu pensei que a gente ia conseguir fazer esse podcast sem chorar, hein, Fábio? O papai do céu falou que ele olha por você. Então, a minha cura também foi, eu falei assim, mesmo que não exista ninguém, mesmo que eu não tenha nada, eu tenho Deus. Mas eu percebi que muitas não vão por esse caminho porque estão muito na dor. E o que fazer, Fábio, para essa mulher que está ali sendo pisoteada em um relacionamento porque ela se acha um lixo, porque ela não se acha capaz, porque ela acha que é aquilo que ela merece, né? Então, o que fazer para tirar essa mulher e falar para ela, você é grandiosa. Você é maravilhosa e você pode o que você quiser. Paula, você me emociona, não imaginava.
Nosso programa seria assim, porque eu também tive muita dor. E é o que eu falei, em nenhum momento eu deixei de pedir por Deus. E quando a gente fala de dinheiro, de abundância, eu acho que eu acho que o nosso maior dinheiro que a gente possa ter na vida é um relacionamento, porque nenhum ser humano escolhe ficar sozinho. E as pessoas acham que é loucura, né? Mas eu recebi algumas sensações. Quando eu falo que Deus é amor, foi porque eu senti a energia de Deus no amor mais profundo que eu podia. Eu não dei conta de tanto amor. E uma das partes que eu trabalho energeticamente é sobre isso, porque se você está em dor, se você está num relacionamento que não te agrega, que não te contribui, por que é que você não sai dele? Porque você às vezes não tem força, porque você tem traumas, você tem feridas de abandono, de rejeição. Energeticamente falando, se você vibra essa energia, você vai estar sempre atraindo mais disso, não é só no relacionamento amoroso. Por exemplo, se você sente a energia de abandono, você está se sentindo abandonada em vários momentos, em amizades, em profissão, você se vê, quem tem a ferida do abandono tem da rejeição. Então, às vezes, você vai se sentir constantemente sentindo isso. E aí, você está vibrando o quê? Você está vibrando dor, você está vibrando sofrimento, você está vibrando tristeza, angústia. E você entra num looping sem fim, você não sai daquilo. É isso que eu vejo das mulheres que vêm para o meu espaço. Às vezes a gente leva um ano para poder sair, porque quando você entra, por isso que eu falo, não entra de cabeça em nenhum relacionamento. Fica observando. Não entrega seu coração, porque às vezes tem a ferida e a gente vai sentir quando a pessoa. Você perceber que a pessoa está saindo, você vai grudar e vai querer ficar. E às vezes não é E interessante você como ficar. identificar uma ferida de abandono e rejeição? Bom, a gente já começa de pequenininho, tá? De criança Uhum. a gente começa a ver. Por exemplo, crianças que sentem. Ela sente, por exemplo, a dor já com o pai. Às vezes o pai só vai passar um final de semana, ou a mãe vai passar um final de semana distante, a criança entra em pavor. A gente já liga o alerta. A gente percebe nos relacionamentos, na escola a gente já percebe isso. Eu tenho adolescentes que eu lido, por exemplo, com essa ferida, que elas têm que fazer tudo para amiguinha, entende? Daí já entra com a outra energia da manipulação, que daí entra nos relacionamentos tóxicos. Então a gente já está percebendo isso na infância. É que a gente não está treinado, não tem o conhecimento para identificar. Então eu já começo a limpar e liberar isso antes. Por isso que é tão difícil para nós sairmos disso. A gente leva muito tempo. Então, eu falo assim, para as que estão solteiras, olha as pistas. Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. E detalhe, os sinais, eles aparecem muito rápido. A gente que não Sim. vê. Falar que um mês você já viu tudo. Não. Como ele vai ser, como ele não vai ser, como que ele vai se comportar, como ele vai te tratar, tudo no primeiro mês. Se você é prioridade na vida dele, se não é. Qual é a dependência emocional dele também, se ele já cortou o cordão umbilical com o pai e com a mãe. A gente vê tudo isso, tudo. Só que a gente não presta atenção nas pistas, a gente acessa as feridas, os gatilhos, gruda naquele relacionamento achando que é o único. Salvador, né? A postura de Salvador. Salvador é o que mais tem, vou salvar esse. E o Salvador, por exemplo, eu não salvei algo aqui, aí eu quero salvar aqui. Uhum. Ou não fui salva pelo meu pai, pela minha mãe, então eu vou salvar esse relacionamento a todo custo e eu fico ali sendo maltratada, machucada, e enfim, né? E aceitando. E aceitando e achando que merece só aquilo. Isso. E aí, o que que acontece? Isso é uma grande coisa que você trouxe, porque dentro do meu chamado, Deus falou uma coisa que era: cure o coração dos meus filhos. Ensine eles a acessarem a mim diretamente, sem interferências, para que eles possam também encontrar a sua outra parte. Feridos a gente não consegue encontrar. Que profundo. É profundo. Muito profundo. E engraçado, né, que nós estamos falando de dinheiro, mas eu estou retomando
a energia dos relacionamentos e vai fazer 2 semanas. Tá vendo só? 2 semanas. Tudo se Se conecta. conecta. É que falar dinheiro é muito mais que dinheiro, É né? muito. Só que o dinheiro, ele move, é o estado é o estado material que a gente tem para nos conduzir aqui neste mundo terrestre, né? Uhum. Mas o dinheiro é muito além. Dinheiro é autonomia, é liberdade. Para que você alcance a autonomia e liberdade, temos que limpar essas energias. E aí eu penso assim: imagina uma mulher presa na dor ou presa nessas feridas de rejeição, abandono, que aparece Uhum. muito, né? Essas são bem Sim. fortes. Como que uma mulher dessa vai conseguir investir? Se ela não acredita que ela mereça, se ela acha que ela sempre tem que estar ao servir do outro, né? Como que ela vai se sentir capaz de investir, de liderar o seu próprio dinheiro? Se ela não conseguiu investir nem na sua energia, na sua consciência, Mas né? é isso que você trouxe. Tem que começar a investir nela mesma primeiro. Uhum. Ela se sentir em permissão de poder se cuidar, de se tratar, de ficar bonita. Tem gente que não pode comprar um nada, não pode ir para o salão, não pode fazer unha. Se eu não invisto em mim, como que eu vou fazer esse movimento maior de investimento fora? E Sim. aí a gente entra, como a gente estava falando, tem que voltar para a fonte. Primeiro eu olhar para mim, dentro de mim, investir em mim, porque se a gente olhar que não tem nada a ver com o externo, tem tudo a ver Com o com o interno. interno. Ô, Fábio, me veio à tona aqui, comecei a dar Ah, risada sozinha, porque, assim, eu já fui essa, né? De não investir em mim. Então, eu achava que sempre primeiro tinha que vir a casa, os filhos, o negócio, né? E, assim, eu sempre gostei de negócio, sempre fui empreendedora, então eu achava que tudo tinha que ir pro negócio, tá? Até eu levar várias pauladas na cabeça de entender que não é um negócio, que o negócio também é uma energia que vem internamente de dentro de mim, né? uhum. E aí, e seguindo aí no que você falou, isso é muito materno, né? Você é mãe, eu sou mãe. Então, assim, essa energia materna, né? Ela é muito doadora. E faz também entender que primeiro eu tenho que doar para depois eu investir em mim. E a mãe não entende que o processo, ela primeiro tem que estar bem, Uhum. primeiro ela tem que estar firme, ela tem que estar feliz para que você possa conduzir sua vida e seus filhos sejam liberados para conduzir a sua vida também, né? E acredito que no teu consultório, assim, tem muitas mulheres nesse sentido, de que não investir nelas primeiro. Como você identifica, ou como você vê uma história, ou alguém, ou você mesma? Eu acho que isso daí que você está falando é o básico da grande humanidade. É. Nós não sabemos olhar e investir para nós. Eu demorei muito tempo também. Nossa, eu já fiquei, é feio falar isso, mas eu fiquei anos sem vestir nada, nem comprar roupa, que vergonhoso. Quem está se identificando? Qual é a mãe que está se identificando com isso? É, Quase ninguém, acredito. quase salão, imagina, não olhava no espelho. Eu vou falar que isso é triste, tá contando isso. Porque a partir do momento que a gente entende que não é o outro, é você que não investe em você, é você que não dá limite para outra pessoa, é você que não está se priorizando, é você que está permitindo que o outro faça de você capacho, de você escrava. Porque eu me sentia assim, me sentia escrava, me sentia, sei lá, né? Tipo, doméstica, me sentia das piores É a formas, né? famosa frase, né? Aquela famosa as frases da mãe. Eu faço tudo por vocês. Vou É, sumir porque eu faço demais. Tá achando que eu sou empregada? E aí fica exato. falando pro outro ao vento, sendo que é ela, né? Exato, mas e aí que a gente começa a entender que a gente precisa, e esses pequenos passos energeticamente são muito importantes. Porque se eu não dou esse pequeno passo para mim, como que eu vou fazer esse passo maior para investir, para poder ser a líder, a ser a empresária, se eu não lidero nem minha vida? Não consigo dar conta nem de lidar com a minha vida pessoal, como que eu vou fazer isso lá fora? Um dia eu atendi, ainda lá no mundo da terapia, né? Eu É. atendi uma mulher e ela falava assim, que ela sempre fazia os pratos diferentes. Um filho gostava de uma salada, outro filho gostava disso e ela fazia. E eu perguntei para ela, quando você faz o seu prato preferido? Né? Quando você faz o seu suco ou coloca a sua toalha preferida. E esse foi o exercício dela.
quando você fala em pequenos detalhes, eu imagino, que você possa me corrigir, que seja isso. Hoje eu quero comer tal coisa. Hoje eu quero fazer esse prato, ou mandar fazer esse prato, que seja, né? Porque quando você traz essa energia de autocuidado, essa energia de prioridade, de você se colocar em primeiro lugar, sem estar ferindo ninguém. Tão simples, é Uhum. tão simples. Você já não está colocando uma energia de abundância, não está colocando uma energia de falar realmente o que você deseja ou não? E aí você fala, que é o que a gente está falando, não é só sobre o dinheiro, é a abundância. Uhum, E se você está falando isso para o universo, eu me priorizo, eu me cuido, eu me amo. O que o universo entende? Nossa, ela gosta de se cuidar, ela se valoriza, ela é o ser abundante, próspero. O universo começa a te presentear. E quando eu falo isso, as pessoas dão risada, mas eu não recebi, eu não achava uma moedinha no chão de tão escassa que eu era. E hoje, quando eu liberei o meu receber, é tão interessante que eu ganho tanta coisa, eu ganho presente toda hora. uhum. A gente brinca, né? Minha primeira nota de R$ 5 que eu achei na rua, eu tenho comemorando. Nossa, que legal! E essa comemoração que eu tô falando, o dinheiro chega na sua vida, você ignora? Não, eu comemoro. Eu comemoro, eu vibro, eu falo, nossa, e eu converso com o dinheiro, eu falo, Aham, dinheiro, como você pode duplicar? Como você pode vir ficar? Quantas sim. pessoas, né? Chegam com dinheiro e não perde por lucratividade, o dinheiro vai embora. Uhum. Então, tudo isso é você, a sua energia de abundância, de prosperidade, de você olhar para você e se cuidar. Porque na nossa realidade é errado a gente se cuidar. Foi colocado para nós que a gente é egoísta, que a gente tem que dar tudo que a gente tem para o próximo. Só que aí você tá manco e fica com outro manco. É porque o dinheiro, né, o dinheiro é uma energia e ele tem um endereço energético, Sim, né? Então ele vai entrar onde tem uma energia correspondente isso. desse dinheiro, certo? Então vamos entender que essa mulher fala assim: "Ai, não, vou dar isso daqui para tal pessoa. Ai, eu vou fazer isso para o outro. Não quero, nossa, chegar perto desse carro importado, ele é muito caro. Eu tenho medo. O que acontece? Ela está dizendo: dinheiro, vai para o outro endereço. Exato, não quero Não é para você. mim, não Aham. é para mim. E aí a sua vida não fica abundante e nem a vida das pessoas ao seu redor, né? Porque uma mulher curada, ela cura todo um sistema, né? Ela cura as pessoas em volta dela. Olha, você falou uma coisa muito maravilhosa. A gente cura o sistema. Você entende mais que tudo do sistema, mas isso foi uma coisa que eu vou falar que eu entendi, que eu tive clareza sobre isso. Por isso que eu achei tão importante você trazer os relacionamentos. O que que é uma mulher amada? Gente, ela se torna um potencial gigante. E essa mulher amada vai fazer o quê? Ela vai amar o marido, vai capacitar o marido e vai ajudar ele a ficar ainda maior. E os dois juntos vão fazer isso. Ela amando ele e ele amando ela. A lei do equilíbrio, dar e receber. Não tem coisa maior e mais gigantesca, mais próspera que isso. Não tem um casal que possam estar trabalhando assim no ser abundante. Tanto é que eu não sei se você já percebeu isso. Eu, sozinha, eu faço, eu crio, eu posso fazer muito, mas se eu tiver um companheiro do meu lado que me ame, me dê o que eu necessito, vou fazer muito mais. E ele é da mesma forma. E o que é interessante é que às vezes não precisa estar fazendo, né? Para a mulher, ela precisa desse apoio, desse Uhum. suporte, né? Porque hoje as mulheres lideram empresas, lideram as suas empresas, empresas de outras pessoas, elas podem estar à frente de grandes investimentos, né? Mas muitas vezes, né, igual você falou, estando num relacionamento, que essa pessoa seja de suporte, Suporte. né? Não tem como, não tem outra forma de não crescer. A pessoa vai crescer sendo assim, se tiver o apoio de ser amada, porque muitas vezes não é fazer junto, né? Porque tem casais que não Exato, trabalham não. na mesma coisa, no mesmo empreendimento. Mas se tiver aquela palavra amiga, como foi seu dia, que você está precisando hoje, né? Esse suporte Emocional, um emocional. abraço, porque assim, a mulher, isso tanto mulher quanto homem, não importa. Você sai, você é
o profissional, você é a energia da liderança, mas quando você tá na sua casa, você quer ser a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, você Exatamente. quer ser o seu ser. É Você teu não quer colinho, o teu né? Tem que ter um colinho, colinho. você também É onde você precisa. pode desmanchar e ficar ali, entendeu? É diferente. Então, lá fora, nós podemos ser tudo isso e dentro, daí a gente entra na outra energia, né, do masculino e feminino, É, que a gente também não está, nós mulheres ainda não estamos entendendo isso. Esse retorno também, Paula, que você trouxe, que está vindo aqui, que é muito importante, é nós mulheres voltarmos para o nosso feminino. sim. A mulher feminina é extremamente poderosa. Mas sabe o que eu tô sentindo que esse movimento, eu senti assim, que existia uma época que a mulher, que ela acreditava que voltar para o feminino é a mulher que lava a louça, que limpa a casa, né? Então tinha essa crença coletiva, né, Uhum. sobre isso. Mas hoje eu sinto um movimento que voltar para o feminino é o seu poder feminino, tá? E esse poder feminino que nós estamos falando é a sua capacidade de liderar a sua vida, essa capacidade de liderar o seu dinheiro, a capacidade de multiplicar, é a capacidade de trazer essa energia boa para casa, né? Essa capacidade de conduzir negócios e família de forma abundante. Então, eu estou sentindo esse movimento, tanto é que tem crescido em muitas esferas aí, esse movimento. Então, eu acho que teve um quebrar, eu não sei exatamente onde, mas teve um quebrar dessa crença coletiva, desse feminino caótico, né, que desenharam para nós que feminino era cuidar casa, Feminismo daí, né? cuidar de casa, mas confundir esse assunto até Uhum. dentro da cabeça das mulheres. E hoje o feminino é a sua potência feminina, que vai muito além de tudo isso, né? Muito. E aí eu quero te dizer, o que que é essa potência energética feminina, com todo esse Não. poder, com toda essa... Eu falo que nós, a gente não precisa muita coisa, a gente quer fazer, a gente quer se abraçar, mas a mulher, gente, nós, na nossa feminilidade, na nossa sensualidade, né, a gente consegue o que a gente quiser. É que antes a gente era muito, A gente até consegue descansar no sofá de vez em quando, né? consegue, e o homem adora quando você fala o quanto que ele é maravilhoso, o quanto ele faz, a gente não, a gente perdeu isso. Né? Então, a gente até no nosso comportamento, mas de vestimenta mesmo, né? Eu vejo, a gente perdeu aquela sedução, eu acho, que é a sedução do feminino. E nós não precisamos fazer muita coisa. Eu digo assim, que eu acho tão bonito, né? Às vezes, por exemplo, eu tive. Graças a Deus, hoje tem seguro, tem tudo, você liga, né? Mas esses dias eu furei o pneu do meu carro Ah. e parei. Aí liguei pro seguro. Eu achei tão lindo aquele movimento. Veio uma pessoa e falou: eu vi você passando, vi que seu pneu tá furado. Você quer que eu toque pra você? Falei, uau! Isso Nossa! existe ainda! Gente, que delícia, né? Eu falo, são esses pequenos cuidados que o São. homem eles podem e nós mulheres também podemos aceitar. Tem muitas mulheres que não estão abertas para receber o cuidado do masculino. Sim. Então, Aquela armadura, né, dessa é mulher forte. isso. Ah, eu acho muito interessante isso, porque acha que a mulher forte é a que troca pneu, a mulher Uhum, forte é aquela que consegue fazer tudo. E é o contrário disso. A mulher forte é aquela que permite esse cuidado, né? Que isso. permite escorregar, que permite errar, que permite chorar, né? Uhum. Que permite a sua vulnerabilidade. Essa também é uma grande força da mulher, né? Teve um caso importante, um momento importante da minha vida, eu fiz uma transição de carreira, né? Saí bastante pouquinho do mundo da terapia, que eu amo muito, carrego aqui dentro para onde eu for, e vou muito para esse chamado da minha missão de mulheres autônomas, com autonomia, e mulheres que são capazes de liderar o seu patrimônio. Mas nessa transição existe uma queda, né? Existe assim, será que eu sou capaz? Será que eu faço esse movimento? Porque é o acreditar, o confiar, né? E eu na minha tristeza lá, e aí eu falei, não sei se eu vou fazer, se eu vou dar conta, né? E aquele momento melancólico, né? E aí meu marido me mandou um vídeo, né? Aí a hora que ele me mandou um vídeo, e eu fui abrir esse vídeo, e ele colocou embaixo: escuta essa mulher, se você escutar o que ela diz, você vai conseguir. Só que esse vídeo era meu, né? Lá do meu YouTube. Esse Ai, vídeo era meu. E aquilo me tocou profundamente, né? Uma das reflexões, eu que tenho que sair do meu poço, né? Do meu fundo do poço,
Outra é, se você não acredita em você, tem alguém do seu lado que está acreditando. E você tem responsabilidade sobre cativar sobre a vida das pessoas, né? Então, naquele momento, eu falei assim, opa, se não tem tu, é tu mesmo. Sou eu. E aí volta para o assunto que você falou, quanto é bom essa dose de cuidado. Uhum. Talvez ele não saberia o que falar para mim naquele momento, mas ele falou, escuta, Ele mostrou tudo, né? alguém está acreditando em mim. Se alguém está acreditando em mim, é hora de eu levantar aí. Então, assim, é importante que essa força energética da mulher, ela também seja transparente na sua vulnerabilidade, no seu cair, no seu... E é muito bom que tenha apoio de um relacionamento, Uhum. apoio de amigas, apoio de ter um colo. E aí você trouxe uma coisa que tá pedindo para eu falar da sua comunidade. Porque eu acho que é importante, às vezes, como você falou, ter pessoas que já fizeram parte, que já caminharam, né? Na programação a gente chama de modelagem, ter pessoas próximas, que às vezes você também se vê muito sozinha, não tem uma rede de apoio. Que uma hora vai cair, né? Vai cair, busca a sua rede de apoio, né? Igual você está fazendo o movimento do podcast, né? Eu tenho meus movimentos ali, tem tanta gente hoje fazendo os movimentos que precisa, porque o chamado tá gigante. Então, para poder tirar nós mulheres dessa dor. E que muitas vezes sozinha, você fica lá, você não vê, Ah, né? é. Você não vê o que tem de tão grandioso e infinitas possibilidades, mas você tá lá sozinha. Então, se não é Uhum, aquele cuidadinho, ou se é uma palavra, ou se é um ambiente, né, que uhum. seja, para que você possa expandir, para você sair dessa inércia, para você saber que é capaz, derrubar as barreiras das crenças, as barreiras energéticas, as barreiras do dinheiro, né, e poder conduzir a sua vida, poder conduzir tudo e desfrutar da vida, né? Porque eu vejo também que as mulheres presas nesse limbo aí, elas deixam de desfrutar a vida. Ah, e esse é o pior, tá? Que eu aprendi. Porque aí só faz, só desacredita e porque o mundo tem tanta coisa para se curtir, para se fazer com dinheiro e sem dinheiro também, mas assim, tem tanta coisa para curtir, mas uma mulher ferida emocionalmente e ferida energeticamente, ela não desfruta, né? Ela não desfruta, não tem permissão. É que a gente não consegue nem se permitir investir em nós, vai permitir desfrutar da vida. Não, não tem Passear, como. viajar. É, e é engraçado que depois que você começa a fazer esse movimento, a sensação é que você pode mais. Você pode viajar, você pode curtir, você pode desfrutar, você pode, independente, como você falou, se tem dinheiro ou não, mas é o curtir, na realidade é o curtir com você. Uma coisa que às vezes as mulheres vão pensar, porque eu vou falar, porque eu senti isso, tá? Apesar de estar num relacionamento, eu me sentia muito sozinha. Quando você faz esse processo das curas e liberações, você pode ser o seu maior apoio. Eu, por muitas vezes, me apoiei sozinha, né? Mas a gente precisa? Não precisa. Hoje a gente está, né? Estamos aí com os movimentos e aprender essas coisas que você está trazendo. Desfrutar é abundância. Vai viajar, vai perceber como que você faz, como que você vive. Eu tenho um mentor que trabalha dinheiro, finança. A primeira coisa ele fala, a pessoa fala assim, ó, pega tudo o dinheiro, separa um X, não importa quanto você tem, vai viajar. E gasta tudo. Não vem com esses meninos, né? Com essas gasta Delícia. tudo para você sentir a possibilidade, depois volta. Ah. Porque você volta, daí a pessoa vai falar que é louco. Não, calma que tem mais coisa, não vai fazer isso não. É Vai, uma parte é do uma parte programa. do programa. Mas a sensação de você poder estar desfrutando de algo legal, de você poder relaxar, de você poder estar em um outro lugar, falar, não, eu posso também. Vibra diferente, né? Vibra, Vibra você volta com diferente. uma energia diferente. Então a gente fala, energia é tudo. É como você pensa, como você se comporta, o que você está se possibilitando, é desfrutar. E você fala, nós mulheres que estamos a 1000 por hora, a gente não consegue desfrutar. Não mesmo. Mas nós estamos aqui para virar esse jogo. Olha, eu vou Nós falar que estamos aqui para que seja o seu último dia de inércia e de baixa energia, tá? Por quê? Porque eu quero que a Fabi
Fale sobre seu projeto, sobre o que você faz, já deixando uma mensagem para essas mulheres, para que elas possam retornar para a casa delas, essa casa interna, energeticamente melhor. Bom, eu digo que os meus projetos não são meus. Eles foram conduzidos para mim e eu por muito tempo estava resistindo a esse projeto. Então eu recomecei o movimento com uma Paulinha, recomecei o movimento de relacionamentos, porque os relacionamentos são tudo, não é só o relacionamento amoroso, ele começa o relacionamento com você, é todo sobre tudo isso. E como a Paulinha falou, o dinheiro tem a ver com os nossos relacionamentos também. E geralmente ele tem a ver com os relacionamentos pai e mãe. Eu estou num trabalho de projeto de olhar para as feridas emocionais das pessoas para que elas possam se libertar disso, de traumas e feridas emocionais. E aí a gente está fazendo esses movimentos, já vai fazer uns 3 anos, né? Estou ensinando a parte energética para quem quer conhecer também. São muitos projetos ao mesmo tempo, que eu já pensei em parar alguns, mas eu tenho. Vem e fala, não vai parar, é muito louco. Quando eu falo, vou parar, a energia vem e faz assim, ó, movimenta tudo de novo. Então, assim, eu quero fazer um convite para vocês estarem perto de nós, que estamos fazendo esse movimento, principalmente para as mulheres, né? Mas eu sei que vai ter homens que vão assistir, para vocês também, né? Para a gente poder acessar, principalmente, essa energia da abundância, mas em todas as áreas da sua vida. Porque o dinheiro, ele vem. Se você se sentir abundante, próspero como ser, ele, em algum momento, ele vai aparecer para vocês. Para que a gente também possa fazer esse movimento interno e depois externo. E aprender a investir na nossa vida. Exatamente. Então, assim, gente, foi maravilhoso estar aqui. Maravilhoso estar à vontade conversando com essa amiga, irmã de alma, né? A gente se conecta em quase tudo. Vários níveis, né? Em vários níveis. E esse podcast nasceu desse projeto de trazer mais informações para as mulheres, com histórias reais, com mulheres que já percorreram esse caminho. Ele nasceu para trazer que você não está sozinha, que a partir do que for falado aqui, você possa tomar a primeira iniciativa de sair de qualquer lugar que você esteja, né? De qualquer momento que você esteja passando, é possível sair, tomar consciência, fazer essa jornada e também começar a investir, tá? E eu tenho uma comunidade, a comunidade Inera, e você pode participar de forma gratuita, assistindo nosso podcast, nossos blogs, e trazendo toda a sua energia também para que possa ser elevada e te conduzir à construção de patrimônio. Eu vou deixar os links das redes da Fábia aqui, para quem quer toda essa parte que ela faz, mentoria, cursos, atendimento, é uma infinidade que não dá para falar tudo aqui. E vou deixar também o link da nossa comunidade para você acessar, entrar lá e vir para esse movimento de mulheres libertas e com autonomia de construção de patrimônio. Então, acabamos aqui o nosso podcast Elas Investem. Quero que vocês sejam convidadas para o nosso próximo episódio. Fábio? Muito obrigada. Gratidão, Paulinha. Foi fantástico. Gratidão a todos.